Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Luciano e desejo a você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queremos começar aqui falando sobre o estudo dinâmico que os jovens estão fazendo de sábado às 9h30 da manhã. Para você acessar, é só você ir lá no Instagram e digitar @interação jovem ou então no Twitter, hashtag Vem Conosco. Também estamos na Rádio Princesa, Rádio FM 91,7. Você pode estar vendo pelo Facebook, Rádio Princesa, ou então através do WhatsApp você pode participar 99189-5854. Eu estarei lá, mas estarei acompanhando os jovens através dessa live dinâmica e gostosa. Um culto gostoso e abençoado. Muito bem, eu quero agradecer aqui algumas pessoas que têm participado dos nossos comentários, das nossas programações do estudo da Palavra de Deus. A Juliana, lá de Pitangueiras. Juliana, receba o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom? Ó, tá aqui o seu papelzinho. Também o André, de Catanduva. O André também um assíduo participante aqui do nosso canal. A Rosane, é lá de longe, a Rosane, lá de Itapura, os pais são de Itapura, ela é de Andradina. A Marli, que é ali de Cajobi, a Marli Madalena, ok? Eu acho que outro dia eu confundi você, né, Marli? Porque tem Madalena no seu nome, eu pensei que fosse a Madalena de Pirangi. A Matilde também lá de Pitangueiras, tá aqui o papelzinho. A nossa irmã Marlene, secretária aqui da igreja, que tem colocado o programa no Facebook. Obrigado, irmã Marlene, porque eu não tenho nada no Facebook, você colocando é mais uma via aí de acesso e da pregação da palavra de Deus. Temos a nossa irmã Eliamar, que também tem assistido aí os estudos da palavra de Deus, e o nosso irmão Glauco, né, que está lá trabalhando, mas também está aí acompanhando o estudo da palavra. Todos estão aqui. Então eu vou mexer e vou sortear mais um DVD. Esse daqui ou é o último ou penúltimo DVD da semana de oração, que teve como título Amor Escrito com Sangue. Ele é o último ou penúltimo, talvez seja o último, ok? Então vamos ver quem é que ganhou. Já mexi bastante. Vamos pegar aqui o nome da Eliamar. Ô, Eliamar, está com o pé quente aí, hein? Tá aqui, tá? O nome da Eliamar. Foi ela que ganhou, tá ok? Então eu vou colocar aqui o nome dela e depois eu te entrego, ok? Irmã Eliamar. Tá aqui. Eliamar. Ok. Tá registrado. E agora vamos para o estudo da palavra de Deus. Entretanto, antes eu quero fazer uma oração pedindo a bênção do nosso Pai Celestial. Oremos. Querido Santo e Eterno Deus, mais uma vez pedimos a Tua iluminação e que o Senhor mais uma vez se manifeste no estudo da Tua Palavra, que possamos sair daqui com a certeza de ter encontrado o Senhor na leitura do texto sagrado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós estamos falando nesse trimestre, através do nosso guia, o estudo da Escola Sabatina, um estudo direcionado. Ele é direcionado sobre hermenêutica bíblica, como interpretar as Escrituras Sagradas. Nós estamos na quarta semana de estudo. O tema dessa quarta semana é a Bíblia como fonte autoritativa da nossa teologia. Então veja bem, existem algumas fontes aí que influenciam a nossa interpretação, mas devemos lançar mão dessas fontes com cuidado, sempre colocando todas sob a autoridade bíblica.
Nós falamos sobre as 5 fontes no início da semana e estamos estudando cada uma delas a cada dia. Nós já falamos sobre a tradição, nós já falamos também sobre a experiência e nós já falamos sobre a cultura. E hoje nós falaremos sobre a razão. E para a gente falar sobre a razão, vamos ler o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 56. Diz assim, que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Bom, está aqui falando sobre o conhecimento, sobre a razão, que ela é importante, no entanto, ela deve ser levada cativa à obediência de Cristo. Ou seja, deixa eu explicar. Quando Deus criou o homem, ele colocou no homem a razão, o raciocínio, ele colocou a mente. E o homem era perfeito. Mas com a entrada do pecado nesse mundo, é como se um vírus ele entrasse no computador, no chip do computador que Deus colocou as informações. E ele acabou corrompendo essas informações. Então, embora a razão seja algo muito importante e ela não foi totalmente corrompida, mas existe um pouco de corrupção na nossa mente. E nossa mente não é mais perfeita como quando saiu das mãos de Deus. Então, veja bem, a razão ela é muito importante. Esses dias eu falei sobre a experiência, a emoção que os outros acabam lançando mão no culto. Mas também dei um toquezinho dizendo que a razão deve comandar a emoção e deve ser assim mesmo. É isso que a palavra de Deus diz. E você pode ver aí que Paulo ele fala que a razão deve comandar, mas, no entanto, ela deve ser submissa a Cristo, ou seja, a palavra de Deus. Muito bem, vamos ler mais um texto aqui de Provérbios 1:7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Bom, então fica claro aqui que o temor a Deus, ele deve dirigir a nossa sabedoria. Ok? Um outro texto de Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Bom, nós temos que entender que a razão e a sabedoria nasceram de Deus. É Ele que implantou isso em nós, é Ele quem nos criou. E se nós temos isso, o conhecimento, a sabedoria e a razão, é porque quem colocou isso foi Deus. Então a gente deve entender de que tem que haver um equilíbrio entre a razão e a emoção. Tem que ter um equilíbrio. No entanto, a razão ela deve suplantar a emoção. Devemos ser dirigidos pela razão e não pela emoção. Bom, o lado bom da razão é que ela tem conhecimento, ela adquire saber e ela combate a altivez. Outra coisa importante é que o conhecimento ele tem que ser levado à obediência divina, como já falei. Se vocês forem lá para Romanos capítulo 12, eu estou com a Bíblia aberta aqui, Romanos 12, verso 1 e 2, olha só que texto importante da palavra. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, meus queridos, primeiro, nos cultos pagãos, eles tinham o costume de oferecer a Deus o seu corpo como sacrifício. Aqui Deus fala que o nosso sacrifício deve ser o quê? Deve ser o nosso culto de forma racional e não irracional e não emocional. Então isso daqui é muito importante. Nós entendermos
que devemos prestar uma adoração a Deus racional e não irracional. Isso daqui é muito importante. Como é que eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo e de forma racional? Quando eu levo cativo a Deus todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, quando eu sou uma pessoa que subjuga as paixões baixas, então isso daí é o sacrifício do corpo a Deus. Não é o sacrifício literal de você matar uma pessoa, colocar no fogo, como os pagãos faziam lá no passado. Não, não é dessa forma. Mas é colocar a vontade de Deus suprema sobre todas as minhas vontades. É fazer a sua vontade. É dizer que quem vive em mim é Deus e não eu mais vivo, como disse Paulo. Isso daí que é o sacrifício vivo e o culto racional. Outra coisa, quando lemos a palavra de Deus, quando tomamos conhecimento das coisas que Deus nos deixou, o que acaba acontecendo? A nossa mente acaba se renovando. E quando a nossa mente se renova, as nossas atitudes também vão se renovando. Por isso que fala aqui que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou seja, mudem o vosso pensamento, mude o vosso andar, mude o vosso falar, transformem-se, esteja em constante crescimento, não pare, não estacione, continue estudando a Bíblia, continue se relacionando com Deus, continue aprendendo mais coisas, não pare onde você está. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, busque o conhecimento. Busque o saber e seja transformado por isso. Agora, a fonte de saber suprema é a palavra de Deus. Essa é a fonte suprema de Deus. E porque depois se completa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós só vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida se estudarmos a sua palavra. É só dessa forma que a Bíblia vai renovar a nossa vida, ela vai nos dar paz, nos dar esperança, nos dar novo ânimo de vida, nos dar conhecimento e sabedoria para tomarmos as decisões corretas. Assim é a palavra de Deus, ok? Então, esse é o lado bom da razão. Aqui, o lado bom. Vocês viram que tanto a cultura como as experiências, tudo tinha o lado bom e o lado ruim. Então, agora eu vou falar do lado ruim da razão. O lado ruim é o seguinte, bom, primeiro, a nossa razão, ela foi corrompida. Infelizmente, a nossa razão foi corrompida quando o pecado entrou nesse mundo aqui através da decisão de Adão e Eva. Então, primeiro aspecto, não podemos confiar 100% na nossa razão. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a lógica humana ela não pode ultrapassar o parâmetro da lógica divina. A lógica divina ela é sempre mais ponderada do que a lógica humana. Tanto é que a Bíblia, o conhecimento de Deus, para as pessoas naturais são loucura. Então, não aceitam, as pessoas naturais não aceitam a palavra de Deus. Elas falam que é algo retrógrado, que é algo primitivo, que é algo para fracos, não é? Só que quando elas se encontram numa sinuca de bico e não tem aonde recorrer, aí elas vão à palavra de Deus. Eu me lembro da história de um ateu em que morava ao lado da casa do pastor Alejandro Bulhon. E certa vez, ele sempre encontrava com o pastor Bulhon, né? Eram vizinhos, e ele falava, vocês ficam usando a religião como muleta. Eu não acredito em religião, eu não acredito em Bíblia, eu não preciso disso daí para viver. Eu confio na minha capacidade, na minha força, no meu trabalho. E era assim, né? E o tempo foi passando e um dia deu um terremoto lá onde eles viviam. E quando o pastor Bulhon saiu para fora, porque o procedimento é esse, deu terremoto, não fica dentro de casa, vai para a rua. E quando o pastor Bulhon sai, a primeira pessoa que ele vê na rua, quem que é? É aquele chamado ateu, não é? Aquele camaradinho ali. E ele estava de que forma? Estava de joelho, com os braços erguidos e clamando a Deus. Então, olha,
as pessoas rejeitam a palavra de Deus, dizem que a palavra é primitiva, é retrógrada, etc, etc, até que chegue na segunda página, até que realmente ela veja que nada disso que ela crê, nada disso lhe traz uma segurança real, lhe traz uma segurança concreta. Quando ela vê que todos esses parâmetros eles acabaram, quando eles chegaram nos seus limites, aí elas começam a repensar a sua filosofia, como aconteceu com esse rapaz aí. Bom, continuando aqui, a razão ela surgiu com o iluminismo. O iluminismo ele tinha como filosofia de que a razão, a voz humana, era a última palavra, era o que tinha de superior a todas as coisas. Essa época do iluminismo foi uma época de muita contestação. Por quê? O mundo vinha vindo de uma época em que tudo era feito segundo o conselho dos clérigos da época. Então eles falavam, a Bíblia diz para fazer tal coisa, ninguém contestava, fazia. A Bíblia diz que se você não fizer isso você vai para o inferno. Não, vai lá e fazia. Então eles começaram, os clérigos da época, os líderes religiosos, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a abusar e a mentir com relação à palavra de Deus. Então as pessoas viviam com medo, preocupadas, se não fizesse aquilo o demônio vinha pegar, se não fizesse aquilo a pessoa não ia para o céu. Então veio uma época assim de muito aproveitamento espiritual entre aspas, né? Então as pessoas vendiam terrenos no céu, vendiam salvação, sabe? Era um aproveitamento financeiro, de assolação em cima das pessoas, que chega um determinado momento que eles falam, não, basta. Surge o quê? Surge o iluminismo. O iluminismo contesta tudo agora. A palavra de Deus diz tal coisa. Diz. Quem é que prova que ela diz isso daí? Prova para mim que ela diz. A palavra de Deus fala para você fazer tal coisa. Então prova para mim. Então veio uma época de contestação, uma época de razão. Só que essa época aí, ela trouxe como vanguarda, como os principais defensores dessa ideia, pessoas que eram ateias, agnósticas e céticas. Então aí está o problema, não é? O problema está, por quê? Porque os principais defensores dessa ideia eram pessoas que não acreditavam em Deus. Embora existe a parte boa da razão, mas aí existe essa parte ruim, que essas pessoas não acreditavam em Deus, elas eram agnosticistas, ou seja, o agnosticismo é aquele que fica em cima do muro, ele nem fala que Deus existe, nem fala que Deus não existe, é aquele lá. Ateu, você sabe, ateu não acredita em Deus, né? E cético quer dizer isso. Então, esse pensamento dizia que a verdade ela deveria ser obtida por meio da razão, da observação e da experiência. Agora, olha só, pensa bem, existem muitas coisas que não tem como você provar por meio da razão, da experiência ou então da observação. Por exemplo, a criação é uma delas. Como que você vai provar por meio da razão humana, eu digo? Por meio da razão, por meio da observação e por meio da prova. Não tem como repetir a criação. Então, eles diziam assim, que se você não viu algo ou não experimentou isso, então não é verdade. Então, se isso não pode ser provado, se isso não pode ser colocado no laboratório e refeito, isso não é verdade. Então, isso daí é o extremismo da razão. É você colocar tudo sob o parâmetro humano. E nós temos que entender que existe algo que é acima do parâmetro humano, que é o divino. E esse é o mais ponderado. Então, em resultado desse movimento iluminista, surgiu o quê? O antissobrenaturalismo. O que é o antissobrenaturalismo? É as pessoas começarem a duvidar e a rejeitar
as ações sobrenaturais de Deus, como por exemplo, criação, ressurreição, milagres. Então aí eles começaram a rejeitar. Eu quero ler agora um trecho aqui da lição bem interessante que diz assim, ó: tudo que não era evidente para a razão foi descartado e teve sua legitimidade questionada. Então tudo que não podia ser provado era rejeitado. Então tudo que não era evidente para a razão foi descartado e a sua legitimidade foi questionada. Todos os milagres e as ações sobrenaturais de Deus, como a ressurreição de Jesus, o nascimento virginal ou a criação em 6 dias, para citar apenas alguns, não foram mais considerados verdadeiros e confiáveis. Lembremos-nos de que mesmo o poder de raciocínio foi afetado pelo pecado e precisa ser colocado sob Cristo. Então veja bem, a gente não pode confiar 100% na nossa mente porque ela foi afetada. O nosso raciocínio, a nossa razão, eles foram afetados. Eles necessitam da palavra de Deus, necessita de algo superior. E existe um parâmetro ao qual a nossa mente chega e dali ela não vai passar mais. E aí entra o que? O divino. Nós temos que entender isso. E, no caso aqui, o movimento iluminista rejeitava completamente isso daí. Surgiu, através do iluminismo, o deísmo. O que é o deísmo? É um Deus que cria o mundo e que deixa ele ao léu, deixa ele se virar. Deus criou o mundo e falou, agora vocês se viram. É como o relojoeiro, ele vai lá, dá corda no relógio e deixa o relógio tocar sozinho. Surgiu também a crítica bíblica, que é um movimento que tenta interpretar a Bíblia. A Bíblia foi escrita lá no Oriente, ela tenta interpretar pelo Ocidente, então fica fora de contexto, não é? Ela tenta interpretar a Bíblia com a sua forma de ver, já corrompe tudo a verdade bíblica, e a rejeição da Bíblia como revelação de Deus. Surgiu isso também no iluminismo. Começaram a rejeitar a Bíblia dizendo que não era uma revelação de Deus. Apoiaram o agnosticismo, que eu já expliquei para vocês, não é? Que é uma teoria que nem diz que Deus existe nem que Deus não existe. É uma teoria que fica em cima do muro. E o iluminismo começou a apoiar o ceticismo e o ateísmo. Ou seja, colocou a palavra de Deus totalmente fora da jogada. Contestava e colocava fora. Existe até um pensador, não quer dizer que a gente acredite em tudo que ele diz, mas ele disse uma frase bem interessante aqui, o Karl Barth. Ele diz assim, ó: o iluminismo é um sistema fundado na onipotência da capacidade humana. Olha isso, que frase bonita é essa. O iluminismo é um sistema fundado na onipotência da capacidade humana. Ou seja, o iluminista, ele acha que a mente humana ela é onipotente. Onipotência, tem todo o poder como Deus. Isso não é verdade, não é? Bom, meu querido, eu estou chegando ao fim aqui e eu quero agora fazer um contrassenso aqui. Nós não devemos nem ir pelo lado sentimental das coisas. Como eu já disse, infelizmente existem cultos hoje, religiões que elas colocam todas as suas energias no sentimentalismo. Eu já falei sobre isso, sobre aquela teologia, não é que teologia das emoções, a teologia do encontro, esse é o nome, teologia do encontro, que coloca a flor da pele as emoções, coloca a pessoa que tem o tal do dom de línguas como cristão primeira linha, o que não tem cristão segunda linha. E aí eles começam a fazer do culto um show de emoções e etc. Então isso daí é a exacerbação da experiência. Tá errado. Nossa experiência com Deus, ela tem valor, ela tem significado, mas ela deve ser dirigida pela palavra de Deus. Por outro lado, vem também a razão. A razão também é uma bênção de Deus. Deus nos deu a razão para que a gente tenha lógica, para que a gente adquira conhecimento, para que a gente caminhe com segurança. Mas também a exacerbação da razão também leva o ser humano à corrupção. E ele começa a rejeitar a palavra de Deus.
E aí ele vem com o relativismo e ele começa a dizer que cada um tem a sua verdade. Você pode ver hoje, isso daí é fruto do iluminismo. Ah, não, você acha que isso é errado e eu acho que é certo. Você acha que é errado fazer sexo antes do casamento? Eu acho que é certo, porque eu acredito que fazendo sexo antes do casamento, você vai experimentar a pessoa antes, você vai saber assim se vai dar certo ou não. Como se o casamento se resumisse apenas em relação sexual. Então ela tem uma lógica corrompida. Uma lógica que na verdade isso sim é uma loucura. Deus sabe o que é melhor. Então, meus queridos, nem um lado extremo e nem o outro. Nós devemos estar todos sob a ponderação divina. Ela sim é a verdadeira lógica, a verdadeira razão, o verdadeiro experimento de Deus. E eu quero deixar isso com você. A Bíblia para muitos é loucura, mas a Bíblia própria diz que ela é para ser interpretada espiritualmente. E no final de tudo, isso tudo vai ser provado quando Jesus voltar. Ele vai mostrar e todos os seres humanos vão reconhecer que o melhor caminho sempre foi o caminho de Deus e que ele tinha razão em tudo. Então eu faço um apelo a você, coloque a Bíblia sempre em primeiro lugar. Quando a Bíblia está em primeiro lugar, quando ela preenche todo o nosso coração, todas as outras coisas ganham o seu lugar correto. A tradição ganha o seu lugar correto, a cultura ganha o seu lugar correto, a experiência ganha o seu lugar correto, a razão ganha o seu lugar correto. Então, quando Deus está no centro, quando Deus ocupa o centro da nossa vida, quando Ele ocupa o primeiro lugar, Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. Esse é meu desejo para você. Eu vou fazer a oração e logo em seguida nós vamos nos despedir. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, que a Tua Palavra sempre seja o guia da nossa vida. Nos ajude a andarmos segundo a Tua vontade e assim temos a certeza de que andaremos seguros neste mundo. Coloque a esperança e o amor em nosso coração. Dá-nos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Muito bem, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de apertar o sininho e de fazer os seus comentários. Deus te abençoe e te guarde e até o próximo estudo. Um abraço. Tchau!